Bem-vindos! O convidado de hoje dispensa apresentações. Jornalista, crítico de cinema, praticamente sinônimo de Oscar no Brasil. Rubens Evald Filho. Seja bem-vindo, Rubens. O prazer é meu estar aqui conversando com vocês. E especialmente você, depois de tantos anos, né? Verdade. É um prazer mesmo para mim. Eu respeito muito você, eu gosto muito da... Gostamos das mesmas coisas, né? Sim. Também tem isso. Vamos começar então pelo que nos une mesmo, pela nossa paixão em comum que é o cinema. Como é que o cinema aconteceu na tua vida, Rubens? É quase uma igreja, eu acho que a melhor maneira de falar é esse. A gente ia, era o nosso oratório, né? De uma certa maneira, a gente deixava-se vivenciar pelo que estava na tela, pelas coisas até ingênuas que eram na época, né? Mas eu sempre disse que era um pouco uma missa. Você entrando no Cine Atlântico, você lembra do Atlântico? Sim. Então, o Atlântico tinha aquela... Ainda fazia a luzinha que fechava, a cortina que abria, tinha uma luz ali do lado também estranha, e gongo, né, tocando. Então era como se fosse Era um ritual mesmo, né? Era um ritual que o Iporanga tinha muito isso também, né? Que era uma tela maior, tinham umas lâmpadas especiais, tudo isso. Então eu acho que era uma entronização que a gente tinha num tipo de religião. A nossa religião era descobrir as emoções que estavam bem guardadas, porque você deve ter sido como eu, a gente nunca comparou, mas a gente era uma infância muito reprimida, né? Era um mundo muito repressor também. Embora São Santos seja uma cidade, eu acho, privilegiada. A gente ter saído de uma cidade que era, e ainda hoje, com todos os problemas, ainda é, a cidade que tem mais salas de cinema, que não é a capital, né, no Brasil. Então, naquele momento, a gente dava algumas quadras e tinha outro cinema. Tinha um cinema de subúrbio, que eram direitinho, eram legais. Você via os filmes japoneses, que só em São Paulo passava. Não passava no Rio, aqui, mas passava em Santos, né? Cine São José, que principalmente passava. Eu me lembro de ir lá assistir. Então, eu acho que o lado abençoado é esse, ter surgido de uma cidade muito especial. A tua história com o cinema, ela tem um pouco daquela coisa do filme do Woody Allen, de você entrar dentro da sala de cinema para fugir do que está lá fora, viver o... É engraçado, né? Eu não sei se eu tinha essa consciência do fugir. Talvez não. Talvez tenha sido mais positivo, menos estou fugindo de algo que eu estou com medo. Não. Era pelo prazer de ver, pela descoberta. Porque ao mesmo tempo era... e aí também outra coisa que eu gosto de comentar, era uma hora onde tinha duas revistas que a mim me influenciaram demais. Uma delas era Cinelândia e outra delas era Filmelândia. A Filmelândia principalmente porque ela reproduzia todos os filmes como se fosse uma grande sinopse, um grande conto. Você via tudo, lia tudo. Eu acho que eu aprendi depois fazer novela e tudo mais a partir dessas revistas. Que elas eram muito melhores do que você podia pensar. Não era revista porcaria que hoje a gente vê muito em banca. Não, eram revistas de cinema que discutiam a obra de Kurosawa, de John Ford, e tudo. E a gente foi aprendendo ali, sabe? Eu tenho a coleção delas até hoje, para mim é uma preciosidade, na medida em que foi como me fez a cabeça, vendo esses filmes, os atores, as situações, mas principalmente discutindo os filmes, sabe? Então, eu não sei se eu fugia, não, eu acho que não. Eu acho que também o fato de eu ser grande, também, com 14 anos, você tinha problema de censura para entrar em Santos, né? Uhum. Tinha aqueles... Cine Atlântico, novamente, tinha um chato que pegava. E aí meus primeiros filmes são da Janseberg, né? Que de repente me marca muito ali naquele momento. Então, Santos eu acho
É que eu disse, não é para falar mal não, eu acho que é uma cidade ótima de ter nascido, ótima de ter sido criada e ótima por causa do cinema também. Teve algum filme que te despertou o desejo de trabalhar com isso? De trabalhar escrevendo críticas? Como é que foi esse caminhar até lá? Você fez jornalismo, direito, história e geografia, né? Você falou das 4 faculdades que você fez. E o engraçado, só agora que eu tenho me tocado, como a história foi importante. Eu não sabia, mas na verdade acabou sendo, porque você vê Dunkirk, por exemplo, que passou esse ano, é um filme onde eu sabia tudo de Dunkirk. E explicava para as pessoas, não, mas isso é assim por causa disso, tal. E é a série da Netflix, da Rainha, né? Que é ótima a série. E aí você vê o primeiro-ministro, né? O Churchill, de todas as confusões. Tudo isso eu sabia e acompanhava por um interesse que também não soube explicar, não sei por que eu tinha. Mas tinha seleções de Reader's Digest. Eu lia muito. Eu tenho a impressão também por causa de ser uma criança muito fechada, né? Que ficava em casa, que não saía, a família controlava muito também. Mas, então, acho que tem um somatório disso tudo. Tem um somatório de história, tem um somatório de... O cinema me fez aprender língua, porque aí eu comecei muito cedo a aprender inglês, tirei o diploma de Michigan muito cedo, sabe? Então, na verdade, me ajudou muito tudo isso, porque quando eu saio da tribuna para ir para o Jornal da Tarde, em São Paulo, eu estava com 22 ou 23 anos. E no ano seguinte eu já estava no Festival do Rio fazendo comentários e conversando com as grandes estrelas. Então é uma bênção, né? É uma sorte que a gente teve por ter começado tão cedo. Ter ainda a oportunidade de errar também, para você ir aos poucos ir aprendendo. E eu dei muita cabeçada na parede, muita. Teve muita... Porque coisas minhas que eu não sei exatamente também te dizer por que é assim, mas é interno. De brigar pelo filme bom, de não cair na conversa dos diretores falando que aquilo é uma maravilha e é uma droga, sabe? O que me levou, em determinados momentos, a ser perseguido. Se você for ver os críticos, os diretores falarem de mim, tem coisas horríveis também. Quase todos voltaram atrás. Tá? Eu estava certo e eles admitiram. O que é uma maravilha também, né? Sim. Tem uns que me odeiam até hoje. Mas o que posso fazer? Eu ainda tenho essa angústia, essa ansiedade de falar a verdade. Que horror, né? Além da crítica e da presença na televisão, fazendo críticas na Globo, você teve experiências também escrevendo novela e roteirizando filmes, inclusive pornochanchadas, né? Como é que foi esse teu outro lado dentro da sétima arte, propriamente dita? Era novamente a mesma coisa, a paixão, a vontade de você viver o cinema, né? Então, você, de alguma maneira, você queria que aqueles filmes dessem certo. E... As novelas, como é que apareceu para você escrever novela? Foi o Drácula? Não. A novela, eu tenho que te confessar, eu não via novela. Mas eu lia Filmelândia. Eu tinha todas essas historinhas na minha cabeça. Silvio de Abreu dizia para mim, Robinho, eu preciso agora de um casal que se separe e ele bate nela. Ah, Silvio, você pode usar tal do filme que tem isso, tá aquele outro que tem isso, mas eu prefiro esse. Ah, então tá bom, então vamos fazer esse. Ele tirava da minha experiência do cinema, que ele tinha muita também, tanto que ele utiliza até hoje, e ele tinha começado fazendo filmes. E ele fez alguns filmes com ator, ele vinha de ter feito na televisão Excelsior também, mas ele dirigiu alguns filmes. E Irene Ravache nos apresentou. E aí a gente fez um primeiro... e falei para ele, um dia vamos trabalhar juntos, e começamos a trabalhar, nos demos muito bem, fizemos uma pornochanchada humana, que não era exatamente porno, e o produtor recusou.
Aí eu falei para ele, ele quer isso, quer porno chanchada? Então vou fazer uma porno chanchada. Hoje é considerada pela faculdade lá da USP a melhor porno chanchada de todas. Foi a Árvore dos Sexos? Não. Não? A Árvore foi a segunda. Não é muito boa. A outra, como é que são? Deixa eu ver se eu lembro o nome do filme. É Nação do Baralho. E o filme era muito bem, o elenco era ótimo, era Fagundes, o Léo Maia, de Santos, amigo, né? E aí vai, tinha muita gente. A Dona Irã Barbosa, tá? É o último filme dele. Então não era ruim, não. Era um filme bem interessante, dentro do padrão. Mas nos levou, o Silvio e eu, à TV Tupi. E aí apresentamos um projeto. Aí os diretores da TV Tupi naquele momento eram amigos nossos. Por acaso, por sorte. E aí pediram um projeto. Aí apresentamos o projeto 2 meses depois, tinham caído todos. E a gente começou tudo de zero. E aí tivemos a ideia, vamos fazer Éramos 6, que eu nem tinha lido. Eu tinha lido um livro daquelas edições maravilhosas. Sabe o que é? Que era em quadrinhos. E aí li, amei o livro, li uma obra-prima. Maria José do E aí a gente faz, depois faz futuramente de novo nova versão. Foi a do SBT. Mas a gente lidava com coisas muito parecidas, sabe? Escrever para telecinema, escrever para televisão não faz muita diferença. E o Éramos 6 tivemos absoluta liberdade. O Silvio Santos, depois quando comprou os direitos, eu vendi. Você imagina eu vendendo. Eu nunca, imagina se eu, com o mestre Silvio Santos, ele falou, por que eu vou pagar isso para você? Eu falei, porque os outros séries você não vai pagar. Os outros filmes, você não, outras novelas, você não vai fazer. A nossa você vai fazer e vai fazer sucesso. Dito e feito. Tá? Hoje é um clássico. Sim. Então, quer saber mesmo por que eu também não me meti a fazer mais cinema? Eu tenho um clássico na mão, já fiz um clássico, que eu era você. Eu agora vou ficar preocupando com isso. Provar o quê para alguém? Não tem nada que provar. Mas... Você acha que ainda existe crítica isenta hoje? Ou existe muito essa coisa do cara que fala bem do filme justamente para não perder a próxima viagem, a próxima press trip para entrevistar o ator que ele gosta? Aqui e lá fora, tem diferença? No lá fora, o tempo todo, sim. Isso continua a existir. Aqui é tão pobrezinho que não... Não existe mais crítica, na tua opinião? Eu não gostaria de dizer isso, porém... O que eu estou sentindo hoje, eu tenho uma atitude de não criticar os críticos, ou seja, os jovens. Porque os jovens, eu também fui jovem, fiz tanta bobagem, fui aprendendo fazendo... e de repente eu comecei a ler crítica das pessoas, onde todas são iguais. Dá a impressão que todas entraram na mesma escola, fizeram algum tipo de faculdade ou de curso, todos têm a mesma opinião, dizem as mesmas frases, os mesmos adjetivos e nenhuma profundidade. Quantos anos já de Oscar, transmitindo Oscar? 35 vai ser. 35. Bastante, né? Como é que você avalia essa trajetória até agora? O que mudou no cinema e o que mudou no Oscar? E o que mudou em você nesse tempo? Opa! Eu tento não mudar muito nesse aspecto de gostar do cinema. Quer dizer, eu não comentei aqui, mas eu, quando era criança, eu fazia o caderninho do Oscar. E, na verdade, a minha carreira de crítico começa com meus cadernos, que você também disse que tem, não é? Sim. Então, eu pegava... Na verdade, foi um primo meu que veio aqui e aí começou a brincar com isso. E eu comecei a seguir. O Luiz Carlos Ewald, inclusive, trabalhou na Globo há muito tempo. E era uma boa pessoa. É uma boa pessoa. E foi assim que comecei a fazer caderninhos, registrando tudo. Eu não sei, mas olha, este ano eu estou com quase 900 filmes que eu vi esse ano. E eu não fui para a Europa esse ano, em parte também porque eu não quis. Uma série de coisas que eu não quis. Não quero me vender mais ou me cansar com coisas que não são para valer para mim. Mas nesses pequenos cadernos, onde tem todos os filmes, é a base para tudo.
E filho desses cadernos tem o Oscar também, que era um pouco seguindo a academia, mas fazendo também aquilo que eu achava. Então, eu ainda sou um pouco teimoso, ainda sou um pouco... graças aos anos que eu fui fazendo, hoje eu tenho uma liberdade maior de fazer comentários. Se eu falar que esse é um canastrão, vai embora, vai, eles deixam eu passar. Mesmo porque eu vou fazer com certo humor, né? Eu não sei se o Oscar é para levar tão a sério assim. Eu acho que não. Pelo menos o que se viu nesse ano passado, o que é aquilo? E aí, aquilo teria que ter, em vez de ficar devassando os atores, lá, os tarados, porque eles custaram de fazer isso, gente, passaram décadas deixando fazer isso. O absurdo está feito, não pode fazer isso. Não podia fazer desde o primeiro momento. Sim. Não era, vamos fazer agora que estão fazendo. Você viu, eles mandaram embora primeiro as pessoas, depois que fizeram a academiazinha deles com as regras. Esse fez, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, tinha que ter primeiro a regra. Isso é básico, para depois mandar as pessoas embora. Isso vai se refletir no Oscar de alguma forma? Olha, supõe-se que sim, né? Mas eu só estou tentando chamar a atenção para que... Sei lá, Dustin Hoffman. O que eles vão fazer com o Dustin Hoffman? Porque o Weinstein, por exemplo, era um canalha, né? Ele não era uma flor que se cheira, ele não prestava mesmo. Quando ele foi embora, todo mundo fez, que enfim, tô livre dessa porcaria. Mas quando chega o de... Como é que é? O Dustin Hoffman, o Dustin Hoffman, por exemplo. O Woody Allen escapa disso tudo. De qualquer forma, quem inventou a história toda é a Mia Farrow, né? Que é uma louca, certificada de louca. Então... Você acha que a política está pautando um pouco as premiações? A política, ou a necessidade, talvez, de nós temos que tratar deste assunto. Nós temos que premiar este filme porque este filme trata deste assunto ou porque ele tem mais diversidade do que o outro. E os prêmios estão sendo pautados um pouco por isso, de repente. Não sei, o La La Land levou tudo no ano passado, mas no Oscar... Ele levou todos os prêmios no Oscar, inclusive, e não levou o melhor filme. Foi política? Foi um quesito artístico, na tua opinião? Como é que você vê isso? A academia faz tanto isso, então, com tanta frequência, tantos erros que tem. Como é que é o nome daquele filme francês que ganhou o Oscar mesmo? O Artista? O Mudo? Né? Acho uma cópia de Cantando na Chuva, de terceiro grau. Por que foram premiar esse filme? Porque dá uma febre coletiva, as pessoas enlouquecem. E fica todo mundo, que filme lindo, filme lindo. Some o cara, sobe o filme, e daí? Os estúdios, você vinha falando aqui nos bastidores, que estão perdendo muito público nos últimos anos, né? Imaginável uma compra da Fox pela Disney há alguns anos. O que você acha que está acontecendo? Isso o público está migrando para outros meios, para outros tipos de diversão? O que acontece? Já fez isso, né? Na verdade, a gente já está sofrendo isso. A gente já não tem DVD, a gente já não tem uma série de coisas, mesmo que floresceram incrivelmente durante décadas, né? 2 décadas, 3 décadas. Hoje em dia, sim, o cinema está virando streaming, você está vendo em casa, você já não toca mais, ele já não tem existência plena. Então, o cinema está mudando? Sim. Eu acho, na verdade, que essas histórias de Netflix... Eu acabei de ver o último filme da Netflix agora, ontem. É um horror, né? E jogaram fora $90 milhões. Então, direito de errar também, afinal de contas, é deles. Mas eles estão produzindo filmes importantes. Eu acho que o importante, o fundamental, é uma coisa. Antigamente, quem mandava em tudo era o advogado, era o executivo, era o cara que faz contratos, os agentes, era gente que trabalhava com dinheiro. Hoje,
está passando para os artistas. Então, o que você tem na HBO, por exemplo, são artistas tentando fazer séries pessoais, artisticamente elaborados. Algumas acertam, outras não. Mas é gente de verdade, artista de verdade. O que, como na Netflix é e como nas outras tenta ser. Enquanto os estúdios, o Disney é um dos poucos que conseguiu manter a sua identidade. Ele foi o primeiro a assumir o lado gay dos funcionários, defendê-los, esse tipo de coisa. A Disney sempre foi exemplar, sabe? Então ela é uma boa empresa. E ela matou a outra empresa ruim. Que bom, isso é ótimo. Então nesse caso, você está vendo, está tendo uma mudança, mas talvez seja para melhor. As pessoas são muito mais ligadas em séries hoje do que eram antigamente. Talvez as séries estejam fazendo mais sucesso do que os filmes. Você pega uma Game of Thrones, que mobiliza 10 milhões de pessoas na estreia de um episódio. É outra mudança na indústria que está acontecendo, isso? Sem dúvida. E para onde isso vai? Vai mudar completamente os hábitos das pessoas. Eu acho que é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que a gente vai ter que se adaptar a tudo. Como é que você lida com crítica? Por exemplo, no Oscar, dos que estavam torcendo para alguém que você fez alguma crítica? Não, aí você curte redes sociais? Sabendo de mim. Ele é tão distante que acaba não ficando... Ou você não fica sabendo deles também, né? Você não é muito de rede social, né, Rubens? Ai, Deus me livre, né? Por favor, né? Eu estou no Facebook, para mim, já que você tá também, que eu tenho te visto muito. Apaixonado ele, né? Que bonitinho. Eu achei tão bonitinho, ele falou, que bom. Pelo menos estão usando bem seu tempo no ano, não é? Não. Mas eu não estou apaixonado. Por nada ou ninguém. Então, eu não fico pondo no Facebook, ocasionalmente eu dou um apoio. Eu acho que eu devo ter posto até um curtir para você. Mas... se as pessoas me procurarem na internet e alguém que precisa de uma coisa, um apoio, eu atendo. Se alguém chega como fã de cinema e quer conversar sobre cinema, também atendo. Eu não quero ficar preso a isso. Quais são os filmes da tua vida, Rubens? Opa! Essa pergunta também nunca ninguém te fez, né? Não, é pergunta nova. Essa aí é bem nova. Posso falar dos diretores? Eu acho que os diretores... Fellini ainda é, um 8,5 ainda é, mas é quase toda a obra dele. Eu só não gosto muito da última lá, que é fraca. Mas o Fellini para mim, um fundamento. Me ajuda, porque em 2001, Odisseia no Espaço, e a obra dele, do Kubrick, também que... Kurosawa, o cinema japonês, eu tenho uma atração muito grande pelo cinema japonês. O cinema italiano, por tabela, é uma coisa que eu gosto muito também. Todo o cinema italiano em si. Aí você vê os Visconti, você vê Vittorio de Sica, que eu sempre adorei. Tá? De bicicleta. Então, o cinema italiano que foi maravilhoso e hoje é cadê o cinema italiano? Tem um outro filminho melhor, mas triste, né? Triste. É quase tão triste quanto o Brasil. Cinema espanhol, alguma coisa? Cinema espanhol, eu gosto da Sarita Montiel. Fui amigo dela, tem foto dela, deve estar ali, né? Foto dela. Linda, louca, maravilhosa, essa aí. Mas cinema espanhol, fora Saura, não sei se tem grandes coisas, não, acho que não. E a minha família também era espanhola, tinha pai na Europa. Eu acho que o americano... eu acho que teve uma importância, sabia que teve uma importância, só agora em retrospecto que a gente vai ver, Spielberg tem uma importância muito grande. Eu me lembro de fazer as primeiras críticas na Globo, fazendo do Indiana Jones. E chega a dizer, é o momento de você levar pipoca, de torcer pelo mocinho, vaiar o bandido. Eu ter feito, quer dizer, tinha um produto ali, ele era esse produto. Como é até hoje, mais para lá do que para cá, mas
não importa. Foi ele que criou. E se você vê os filmes grandes dele, ainda tem coisas excepcionais. Sim. Tá? E dos diretores de hoje? Você vê alguma coisa... vê alguma coisa acima da média sendo feita hoje? Brasileiro? Não, cinema mundial. Falam muito de... O Woody Allen já está no fim, né? Mas... Adoro o Woody Allen, claro, mas está tão irregular, está no fim. Aquilo que ele fez para a Amazon é uma coisa... Six Crises in Six... Gente, aquilo não pode mostrar nem para... horrível, aquilo não podia ter feito aquilo. Tarantino foi uma coisa importante, eu acho. Safado, né? Aquela safadeza dele é legal. O cara que fez o Blade Runner, no 49, lá, sei lá, é um cara talentoso, mas o filme ficou prejudicado também, eu acho. Ele não soube desenrolar o filme. Eu gostei mais daquele filme do ano passado dele, que foi indicado, A Chegada, né? Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve, ele é um cara, mas pelo menos é um cara de certo padrão, né? Eu acho que errou, mas é uma pessoa que a gente poderia apostar nele. O Dunkirk, né? O cara também é um cara, tá precisando do Oscar, né? Uhum. Já tem carreira mais do que isso. Dunkirk eu acho um filme muito interessante, antes de qualquer coisa. Belo filme de guerra, né? De uma outra maneira, narrado de uma outra maneira, tudo tecnicamente revolucionário, então isso é importante. Encerrar essa entrevista, você já pensou em escrever uma biografia sua, passar essa experiência toda que a gente conversou um pouco aqui, deu uma pincelada de leve? Interessante você fazer mais. Na verdade, eu estaria namorando dois tipos de... Porque hoje também os livros têm que ser pequenininhos, né? Ninguém, imagina se alguém lê, nem jornal, nada, vai ler livro. Mas de fazer 2 livros. Um deles está meio encaminhado, são essas coisas que eu te disse, que o cinema é uma religião, uma igreja. A partir daí, e falar dos filmes que para mim foram importantes, mas não necessariamente porque é o melhor filme, mas que me ensinaram alguma coisa, me disseram alguma coisa. Eu acho que eu sendo mais próximo de mim, estarei sendo próximo dos outros. Acho que sim, né? Porque claro, nós somos todos pessoas, né? Principalmente se você se despir, né? Não sei se 2001, por exemplo, é um filme que dá para compartilhar, mas muito Kubrick não dá para compartilhar. Não é verdade? Sim. Infelizmente é um gosto adquirido. Poucos podem ter, nem todos. Enfim. Não dá para ver Laranja Mecânica em família, né? Não. Por exemplo. E é um filme muito interessante. Muito legal. Né? Mas não é um filme que me deu tesão, por exemplo. Não é? É engraçado. 2001 sim, porque mexeu com tudo. Naquele momento era uma coisa que... Né? E a outro, gente, a minha vida é tão atribulada, tem tanta... Por aquilo que eu te falei ali, Diego, tem coisas de fantasia, que as pessoas não vão acreditar. Então eu acho que eu vou fazer assim. O segundo precisa me convencer. Foi muito bom ter você aqui nesse primeiro programa. Eu queria te agradecer demais a delicadeza de nos receber aqui na tua casa. Não, imagina, é um prazer, realmente. O único presente que eu posso te dar é a verdade. Tudo que eu falei é verdade. E não quer dizer que eu não minta. Mas por respeito a você, eu estou me expondo um pouco mais do que eu faria, né? Te agradeço demais a delicadeza de nos receber aqui na tua casa e a gente se vê no próximo programa.